da avó Antônia Cavalcante e dos dois filhos, Andressa, de 13 anos de idade, e André Felipe, de 15. O acidente aconteceu nessa reta da BR-316, próximo ao município de Valença do Piauí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motorista do carro de passeio seguia de Teresina para Picos, região sul do estado, quando invadiu a contramão e bateu de frente nessa carreta carregada de sabão em pó que vinha do Pernambuco. O impacto foi tão forte que o veículo ainda foi arrastado por cerca de 30 metros e explodiu. O corpo de bombeiros foi acionado e teve dificuldades para controlar as chamas. A retirada do que sobrou dos corpos da família durou mais de 5 horas. O carro ainda estava pegando fogo, o carro pequeno e o caminhão baú também. O difícil está sendo a gente tirar, porque o carro ele entrou por completo, né, debaixo do caminhão baú. E tá o motor do caminhão está todo em cima dos dois corpos da frente, né? O motorista e uma mulher que estavam na carreta conseguiram pular e passam bem. Eles prestaram depoimentos na PRF. O laudo com as causas do acidente será divulgado em 5 dias. Muita gente é traída pela pressa. Por causa dela, várias viagens são interrompidas no meio do caminho e algumas vidas deixam de existir. No sábado, aconteceu outra tragédia no trânsito por causa da audácia em fazer ultrapassagem perigosa. Foi na BR-020, próximo a Picos, região sul do Piauí, e envolveu uma van lotada de romeiros. 4 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Para a Polícia Rodoviária Federal, o excesso de velocidade e as ultrapassagens perigosas são as imprudências mais comuns. Foi o que observamos durante o nosso percurso até Valença. O motorista desse carro branco arrisca a própria vida e a de outras pessoas numa ultrapassagem perto de uma curva. Por pouco, não aconteceu o pior. Já o condutor dessa picape ultrapassa um carro em faixa contínua, o que é gravíssimo. Em plena zona urbana de Demerval Lobão, o motorista desse carro trafega pelo acostamento da contramão e depois invade a rodovia. Muitos motociclistas também pilotavam sem o capacete. As consequências de tudo isso podem resultar em mais tragédia, como essa que acabamos de mostrar. Imprudência, imperícia, excesso de velocidade, outros acidentes, como nós vimos aí, aconteceram também nesse final de semana. Vamos saber o balanço da Polícia Rodoviária Federal ao vivo, conversando com a repórter Gorete Santos. Olá, Gorete, um bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a notícia da manhã. Infelizmente, lamentável. Este Natal deve ser um dos mais sangrentos. Já são 13 mortos só nesse final de semana em 5 acidentes graves. Nós vamos conversar com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Tony Carlos, que pode trazer mais detalhes, também recomendações para que mais acidentes não ocorram durante esta operação que só termina agora no início do mês de janeiro. Deste acidente especificamente ocorrido lá em Valença, já se tem as causas? Bom dia. Bom dia. Muita tristeza que a Polícia Rodoviária Federal resiste a 13 pessoas mortas, 16 pessoas feridas em 3 dias de operação final de ano. Esse acidente específico, a única testemunha é o motorista do caminhão que sobreviveu. Ele relata que não havia um veículo à frente do carro em que a senhora dirigia no momento do acidente, ou seja, a dinâmica está clara. O veículo saiu da sua faixa, foi para a faixa do sentido contrário e houve a colisão frontal. O motivo ainda está sendo averiguado pelos policiais de Valença. Em tese, uma mudança de faixa ocorre pela a ultrapassagem, mas nós vamos apurar. Mas o que sabemos é que, infelizmente, por algum motivo, essa senhora que dirigiu o carro mudou de faixa no momento em que colidiu com a carreta. Nós tivemos 5 acidentes que tiraram uma vítima de 13 pessoas. São 4 crianças e adolescentes e 9 adultos. O primeiro acidente na sexta-feira, um capotamento num trecho de excelente qualidade de rodovias. Aliás, chama a atenção que todos esses acidentes ocorreram em locais onde a rodovia está em excelente estado de conservação, a devida sinalização e, com certeza, a pressa, a velocidade, a desrespeito às regras de circulação deram causa a esses acidentes. O primeiro em Jacobina, que matou uma criança de 6 anos e há um recém-nascido entre os feridos. Depois essa van que fazia transporte de romeiros do Ceará para o Piauí. Chama a atenção que isso é proibido. Se esse transporte for remunerado, essa van não poderia fazer esse transporte. Lá resultou em 4 mortes.
Tivemos esse acidente aí relatado agora, com mais 5 mortes. Um outro acidente em Altos, onde um carona de uma motocicleta, mais um garoto de 14 anos, se envolveu numa colisão, caiu. Tudo indica que ele estava sem capacete e veio a óbito no local. O condutor da motocicleta fugiu com o veículo. Há uma preocupação muito grande dos condutores do interior com relação às multas, às penalidades e não perder o veículo. Então essas pessoas se envolvem em acidente, fogem com o veículo para não ter esse veículo apreendido. Foi o que aconteceu em Altos. E lamentavelmente, agora já manhã, uma moto foi colidida por um caminhão na região de São João da Vajota, Oeiras, que resultou em mais 2 mortes. Inspetor, lamentavelmente, a gente sempre reforça a questão da imprudência e ela é a principal responsável, o senhor acaba de afirmar isso, principalmente pelas características que indicam alta velocidade, as condições da estrada estão boas. Para tentar pelo menos minimizar, reduzir esses efeitos, já que falta educação, falta consciência do motorista. Nesta operação da Polícia Rodoviária Federal, o que está sendo feito para tentar diminuir esses números? Olha, a Polícia Rodoviária, até final de ano, ela recebeu muitos equipamentos. Foram 20 novas viaturas, 4 radares, um reforço de policiais de outros estados. Nós posicionamos as nossas equipes nos pontos críticos, onde normalmente acontece um acidente. Infelizmente, esses acidentes aconteceram em pontos que não são comuns os acidentes, à exceção de São João da Vajota, onde esse acidente é clássico. O motoqueiro sai de uma via lateral, são muitos povoados e são colhidos por veículos que passam em velocidade na rodovia. E esse acidente de Altos é um típico acidente de zona urbana. Muitos veículos, motociclistas sem capacete, como a reportagem mostrou em Demerval Lobão. Nós vamos agora fazer o nosso replanejamento, tirar policiais da parte administrativa, distribuir esses policiais, mas se não houver uma conscientização desses condutores, não tenham pressa. Os capotamentos são fruto de excesso de velocidade. As colisões frontais são fruto de mudanças indevidas ou proibidas de faixa. Os motociclistas, embora se envolvam num acidente, a maioria das causas são traumatismo craniano, está associado à falta do capacete. Então chama a atenção, 4 crianças e adolescentes morreram. Pais, tenham cuidado com suas crianças, use a cadeirinha, coloque-as no banco de trás, use o cinto de segurança. Então se os condutores não mudarem o seu comportamento ao trânsito, saiam, não tenham pressa, jamais dirija com sono ou sob efeito de álcool. Não adianta que você não tem como sair atrasado e chegar a tempo de festividade. Respeite a sinalização. Faixa contínua, não mude de faixa, mesmo que você esteja só na rodovia. Se não houver uma mudança de comportamento dessas pessoas, esses acidentes vão continuar. E o que chama atenção, morrem famílias inteiras, pais matam filhos, filhos matam irmãos. Então esses acidentes geralmente matam pessoas de uma mesma família. Inspetor Tony Carlos, muito obrigada pelas informações. Isso aqui é o Notícia da Manhã. Vale as recomendações, Nádia. O Natal nem chegou ainda, muita gente deve pegar a estrada nesta segunda-feira, amanhã também na terça-feira e até o final deste ano. E mais uma informação, quanto a esse acidente de Valença, os corpos ainda estão sendo trazidos para Teresina, já que foram carbonizados e devem ser identificados. Só vão chegar aqui por volta do final da manhã de hoje. Nádia. Obrigada, Gorete, pelas informações. Todas essas orientações, recomendações aí do inspetor Tony Carlos são extremamente válidas. Hoje, como disse a Gorete, segunda-feira, dia 23, muita gente saindo já para o feriado do Natal, para sair de Teresina e para outras cidades. Então, muito cuidado com a sua vida, com a vida de outras pessoas, nada de imprudência, nada de imperícia, nada de dirigir com excesso de velocidade, porque pressa para chegar. O importante é chegar bem, é chegar vivo e utilizar o trânsito como um meio saudável de deslocamento e não como uma arma, né? E a educação que tem que ser feita através de uma fiscalização eficiente com punição, para que o motorista aprenda a respeitar as leis do trânsito, no caso aí principalmente dos centros urbanos.